O plenário do Supremo reafirma que municípios não podem editar leis que obriguem mercados a terem empacotadores. A criação dessa obrigação que a lei impõe de ter um funcionário para empacotar implicaria na criação de novos postos de trabalho, violando a competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Firmado convênio para investimentos em estrutura e equipamentos de monitoração de penas alternativas. O Conselho Nacional de Justiça pretende fazer-se presente em todos os tribunais do país. Polícia Federal vai investigar vídeo com ameaças e ofensas a ministros do STF e TSE. A Polícia Federal chegará no Brasil ou fora do Brasil a quem cometer crimes na internet. Eliminar que impedia ajuste do mecanismo de realocação de energia é derrubada pela Justiça. As interferências por meio de liminar em regras de enorme impacto financeiro já previamente definidas pela agência reguladora podem gerar grave lesão à ordem e à economia pública. Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou que os municípios não podem editar leis que obriguem mercados a terem empacotadores. Em outra decisão, o plenário autorizou a cobrança de mensalidades em colégios militares. Com a decisão do Supremo, cabe a cada supermercado oferecer ou não os serviços de empacotadores. Os municípios não podem criar leis obrigando os estabelecimentos a contratarem pessoas específicas para essa função, porque apenas uma lei federal da União poderia regulamentar este tema. O caso chegou ao STF depois do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ser contrário à decisão da Justiça do Estado, que considerou inconstitucional uma lei municipal sobre este tema. É comum hoje a verificação de que nesses estabelecimentos os próprios clientes passam os produtos numa máquina que pelo código de barras identifica a mercadoria, ato seguinte, um saco plástico é expedido e a própria pessoa faz esse empacotamento. Levando, portanto, a percepção da compreensão que já se formou aqui em sede de controle concentrado de constitucionalidade, estou acompanhando na conclusão o eminente ministro relator e juntarei declaração de voto. Considero que não se cuida aqui de matéria referente ao direito do consumidor, que poderia ainda ser suplementada pela atuação do município, mas matéria atinente ao desenvolvimento de atividade econômica. Em outro caso julgado hoje pelo plenário, ficou decidido por unanimidade que colégios militares podem cobrar contribuições dos alunos. Como as escolas não têm recursos do Ministério da Educação, o orçamento vem do Ministério da Defesa e, além disso, contam com uma lei específica e, por isso, não haveria ilegalidade nessa cobrança. Existem hoje 13 colégios militares no Brasil. Entendo que não há ofensa à regra constitucional da gratuidade. A própria lei de diretrizes e bases da educação, ao regulamentar toda a educação, a gratuidade e a organização, já exclui especificamente o ensino militar. É um colégio que tem como escopo preparar aspirantes à carreira militar e ao futuro ingresso nas Forças Armadas. Não haver recursos provenientes do Ministério da Educação que garante o sistema e, portanto, a vaga para este estudante para a manutenção dessas escolas especificamente. Por esta peculiar condição é que eu concluo no sentido de julgar improcedente a presente ação. Não se encontram os colégios militares inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Aqueles que não têm oportunidade dessa matrícula no colégio militar, nem por isso ficam fora da proteção ou deixam de fruir da garantia fundamental de acesso à educação básica pública e gratuita. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui e tem outros detalhes da sessão da primeira turma de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite.
Karina, o julgamento hoje do Uber, né? Do IPVA do Uber, que chamou muita atenção, hoje não foi finalizado, é isso? Do Uber, que não é o Uber do aplicativo. Essa foi uma das primeiras colocações feitas da tribuna na sustentação oral da procuradora da empresa recorrente. Trata-se de uma empresa de Uberlândia, daí o nome Uber Representações, que contestava uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu que o recolhimento do IPVA deveria ser feito ao Estado de Minas Gerais, não obstante os veículos da frota da Uber Representações estivessem licenciados no Estado de Goiás. E a grande discussão nesse recurso extraordinário, que teve o julgamento iniciado com o voto do ministro Marco Aurélio, mas foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro-presidente Dias Toffoli, não foi finalizado, mas a discussão era justamente essa: saber se o IPVA deve ser recolhido no local do domicílio do contribuinte, já que a empresa está sediada em Uberlândia, um município do estado de Minas Gerais, e daí o IPVA seria recolhido aos cofres de Minas Gerais, ou se no local onde o veículo está registrado e licenciado, que de fato, no caso concreto, seria o estado de Goiás. Para o ministro Marco Aurélio, relator, a decisão do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais deve ser reformada e, portanto, ele dava provimento ao recurso extraordinário para entender que, diante da ausência da legislação sobre IPVA, o que deve prevalecer é o que diz a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no artigo 158, inciso 3, diz que 50% do IPVA recolhido pelo Estado deve ser repassado para os municípios aonde aconteça o licenciamento. E o ministro Marco Aurélio disse: não consigo imaginar de que forma o Estado de Minas Gerais vai recolher esse IPVA e passar 50% desse valor aos municípios do estado de Goiás. Então, para ele, a questão se resolveria no âmbito da Constituição, na medida em que esse IPVA deve ser recolhido, sim, ao estado de Goiás, já que o licenciamento, o registro foi feito em um dos municípios do estado de Goiás. E, portanto, ele dava provimento para reformar a decisão. Nesse mesmo sentido, outros 4 ministros o acompanharam, ficando vencido até o presente momento, abrindo a divergência, o ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro Alexandre de Moraes, esse é um caso típico de guerra fiscal e que essa hipótese de se licenciar o veículo em um determinado estado, embora o domicílio do contribuinte seja outro, é uma hipótese de fraude e, portanto, ele entendia que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estava correta e, portanto, negava provimento a esse recurso extraordinário. 2 ministros votaram com a divergência, até agora 5-3 o placar, suspenso o julgamento, aguardando o voto do ministro Dias Toffoli. Eu falei que você estava trazendo as informações da primeira turma, na verdade, da sessão plenária. Falou sessão plenária amanhã às 14. Amanhã às 14 horas, no direto do plenário, a sessão plenária da tarde, a extraordinária de toda quinta-feira. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. O Conselho Nacional de Justiça assina convênio com o Ministério da Segurança Pública para investimentos em estrutura e equipamentos de monitoramento de penas alternativas. O objetivo é reduzir a população carcerária do país. O termo foi assinado pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O repasse de R$20 milhões será para implementar a monitoração eletrônica como medida alternativa à prisão. Hoje, o sistema prisional brasileiro tem mais de 726 mil pessoas cumprindo pena. O déficit é de pelo menos 358 mil vagas. O número de mandados de prisão em aberto passa de 560 mil. Se nada for feito, em 2025, o país terá mais de 1.400.000 presos, o equivalente à população da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ideia é conceder a medida alternativa àqueles que cometeram crimes menos graves e que podem voltar à vida em sociedade sem prejuízos à segurança pública. O Poder Judiciário vai passar a considerar a prisão como medida excepcional. Para o Ministério da Segurança Pública, a medida vai ajudar, inclusive, a combater o crime organizado. Nós estamos possibilitando que medidas cautelares, sobretudo monitoramento eletrônico, possam ser realizadas. E, ao fazê-los, nós estamos reduzindo o problema que nós temos hoje da superpopulação carcerária e também reduzindo o peso, a importância e o controle que exerce sobre esse universo de apenados às facções criminosas. O governo federal estima que um único preso custa, em média, R$3.000 por mês aos cofres públicos.
5 vezes mais do que a monitoração eletrônica. Com R$ 600 mensais é possível fiscalizar a rotina do condenado, evitando o cometimento de novos crimes. E os tribunais de justiça de todo o país vão ser essenciais nesta missão. O Conselho Nacional de Justiça pretende fazer-se presente em todos os tribunais do país, oferecendo aos tribunais toda a assistência técnica para a implementação de um efetivo controle de vagas do sistema prisional, única saída capaz de romper com o atual quadro caótico que os diagnósticos nos mostram. E a Polícia Federal instaurou inquérito para apurar a publicação do vídeo com ameaças a ministros do STF, entre eles a ministra Rosa Weber, também presidente do TSE. Após participar do evento no Conselho Nacional de Justiça nessa manhã, o ministro Raul Jungmann ainda falou sobre essa investigação. Ontem mesmo eu determinei a instauração do inquérito para apurar essas agressões que ela foi vítima. E nós já sabemos de quem se trata e onde se encontra. Se ela solicitar segurança, ela tem segurança do próprio Supremo. Se ela solicitar segurança, nós estamos prontos para prestar, através da Polícia Federal, toda a segurança necessária que ela requisitar. Eu quero lembrar, não se esqueçam, não há anonimato, não há impunidade. A Polícia Federal chegará no Brasil ou fora do Brasil a quem cometer crimes na internet. O ministro da Segurança Pública ainda informou que já são 4 inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar ameaças à presidente do TSE, a ministra Rosa Weber. Raul Jungmann também disse que nessas eleições, 2.007 inquéritos foram abertos para investigar crimes eleitorais. 435 pessoas foram presas. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Olhos de Lince, que investiga crimes eleitorais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 9 pessoas prestaram depoimentos. No início da manhã, os investigadores da Operação Olhos de Lince bateram na porta de 9 pessoas em 6 estados. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos, sobretudo, aparelhos celulares, porque neles há a materialidade do crime. Nós podemos comprovar ali com mais firmeza a ocorrência dos delitos. Os investigados foram identificados por meio de exame prosopográfico. A técnica permite reconhecer um suspeito a partir da análise de partes do corpo que aparecem nas fotos e nos vídeos publicados. As 9 pessoas investigadas passaram um dia prestando depoimentos em delegacias da Polícia Federal. Elas agiam individualmente e agora responderão por violação de sigilo do voto e por incitação à prática de homicídio e lesão corporal. Eram ameaças graves, ameaça de, por exemplo, vamos matar o candidato A ou B, coisa nesse sentido. Então, em alguns casos, sim, houve um acompanhamento e outros, as notícias chegaram para nós e nós fizemos as investigações. E daqui a pouco, Justiça Federal determina envio de lotes integrais de 7 medicamentos destinados ao controle da hepatite C ao estado de São Paulo. A hepatite C é uma doença crônica e, se não for tratada, pode causar cirrose e câncer. Após o pedido de liminar feito pelo Ministério Público, a Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde entregue ao Estado de São Paulo lotes integrais de 7 medicamentos destinados ao controle da hepatite C. Os problemas no fornecimento dos remédios pelo governo federal, registrados desde 2016, têm levado ao desabastecimento na rede pública paulista. Quase 5.000 pacientes aguardam os remédios para iniciar o tratamento contra a hepatite C em São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a falta de medicamentos é o motivo para a demora. A hepatite C é uma doença crônica e, se não for tratada, pode causar cirrose e câncer. Com a decisão da Justiça, o governo federal tem 60 dias para regularizar o fornecimento para o estado de São Paulo. Uma empregada que não recebeu o pagamento das verbas rescisórias não conseguiu o direito à indenização na Justiça do Trabalho. Para os ministros da 5ª turma do TST, não ficou configurado dano moral.
Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, São Paulo, reformou sentença de primeiro grau que havia negado o pedido da empregada de ser indenizada por dano moral. De acordo com o processo, a empregada prestou serviços para a Prefeitura de São José do Rio Pardo, São Paulo, por 26 anos. Ao ser dispensada sem justa causa, não recebeu nenhum valor a título de verbas rescisórias, além de estar com 3 meses de salário atrasados e vários depósitos do FGTS pendentes. No processo, argumentou que é obrigação da empresa cumprir com todos os direitos trabalhistas e garantiu que as parcelas eram necessárias para que ela pudesse se manter no período que estava desempregada. O TRT considerou evidente a prática de ato lesivo contra a empregada e condenou a empresa que a contratou e o município a pagarem indenização por danos morais. O processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista, o relator ministro Breno Medeiros entendeu que, de acordo com a jurisprudência atual do TST, o atraso no pagamento de salário e das verbas rescisórias por si só não é suficiente para garantir ao trabalhador o recebimento de indenização por danos morais. E que, embora o TRT tenha registrado que a falta de pagamento das verbas rescisórias havia impossibilitado o levantamento dos valores depositados na conta vinculada do FGTS e a entrega das guias para habilitação ao seguro-desemprego, não possui gravidade suficiente para caracterizar a afronta à empregada. A decisão foi unânime. Imagina pagar um seguro, precisar acioná-lo e na hora descobrir que não tem a cobertura. Difícil, né? Opa! E foi o que aconteceu com um casal que contratou um seguro de vida com débito automático em conta corrente. Mas na hora que o marido morreu, a esposa não conseguiu receber o dinheiro porque a seguradora alegava falta de pagamento. Débito em conta, a forma de pagamento usada por milhares de brasileiros. Evandro, por exemplo, utiliza esta modalidade para não correr o risco de esquecer de pagar a academia, o celular e a faculdade. Eu tinha problemas muito com esse negócio de estar pagando, às vezes atrasava um boleto porque eu acabava esquecendo, né, a questão do pagamento. Aí isso acarreta juros para a gente, né, e acaba que é uma praticidade que nós temos. E quando o valor combinado simplesmente não é debitado da conta? O problema pode ser ainda maior. Na Bahia, um casal fez um seguro de vida e de acidentes pessoais na Caixa Econômica. As parcelas seriam descontadas na conta deles, mantida também pelo banco. A primeira prestação foi corretamente debitada, mas a partir da segunda isso não ocorreu, mesmo com saldo suficiente para pagamento. A seguradora ainda mandou para a casa deles boletos bancários referentes a 2 parcelas que foram devidamente quitadas. No 4º mês, o marido faleceu e a esposa solicitou a cobertura contratada. Aí veio a surpresa. Ela foi informada de que o serviço havia sido cancelado por falta de pagamento. Indignada, entrou com uma ação na justiça. Ela pediu o repasse do valor correspondente ao seguro de vida por morte do esposo nos termos do contrato, de quase R$20 mil, acrescidos de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais de R$10 mil. Alegou que as parcelas não foram debitadas por erro da instituição bancária. O caso veio parar no TRF da 1ª Região e a 6ª turma do tribunal condenou a Caixa Econômica a indenizar a autora da ação. Para o colegiado, ficou provada a falha no serviço do banco. Os magistrados ressaltaram que a instituição não conseguiu demonstrar que o inadimplemento das prestações foi culpa da cliente, tendo em vista que o acordo para pagamento era o de débito em conta. E caso desejasse mudar a forma de quitação, a empresa deveria ter consultado previamente a segurada. Além disso, ela comprovou ter saldo suficiente para pagar o seguro. Esta advogada orienta os consumidores que passam ou já enfrentaram problemas parecidos. A primeira esfera que a pessoa deve procurar é extrajudicial, que é procurar o banco, tentar resolver o problema com o banco ou com qualquer outra empresa que ele tenha sofrido dano. E, não resolvendo o problema, ele deve sim procurar a esfera judicial. E daqui a pouco, o STJ autoriza a ANEEL a ajustar mecanismo de realocação de energia. O critério altamente técnico da agência reguladora deve ser observado. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido da ANEEL para derrubar liminar que impediu o ajuste do mecanismo de realocação de energia. A manutenção da decisão poderia causar graves prejuízos aos agentes geradores de energia.
O pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica foi para suspender até o trânsito em julgado da decisão de mérito uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que impedia a agência de ajustar o mecanismo de realocação de energia em relação às associadas da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. No pedido, foi alegado que o ajuste deve seguir critérios técnicos utilizados no setor e que a decisão do TRF1 tiraria de circulação dinheiro que já deveria ter sido distribuído para os produtores de energia na proporção de sua produção, causando prejuízo de 3,8 bilhões de reais. Em decisão monocrática, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, aceitou parcialmente o recurso e concordou que o critério altamente técnico da agência reguladora deve ser observado e que, apesar de tais questões sujeitar-se à apreciação do Poder Judiciário, as interferências por meio de liminar em regras de enorme impacto financeiro já previamente definidas pela agência reguladora podem gerar grave lesão à ordem e à economia pública. A sentença cassou a liminar, mas manteve o impedimento da Anael de cobrar ressarcimento das empresas pelo período de julho de 2015 a fevereiro de 2018. Compliance, perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Esse é o nome do livro coordenado pelo ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, e pela professora Ana Frazão, lançado nesta semana. Diante da necessidade de encontrar novos caminhos para o cumprimento das leis e da ética, surgiu a ideia da obra, que concentra discussões sobre o assunto e deve orientar pesquisas acadêmicas e também profissionais da área. A palavra que dá nome ao livro ainda não tem tradução em português, mas as práticas que ela simboliza são cada vez mais difundidas no Brasil. O termo compliance define as ações e os comportamentos adotados em conformidade com a lei e com a ética, como explica a doutora em Direito, Ana Frazão. Apesar de parecer uma coisa relativamente óbvia, não é, porque isso depende de uma série de iniciativas que vão desde a compreensão das regras éticas e jurídicas que devem ser aplicadas, desde o desenvolvimento de uma cultura de cumprimento a essas regras, até mesmo a criação de uma organização dentro das empresas que seja compatível também com o cumprimento dessas regras. O livro Compliance, Perspectivas e Desafios dos Programas de Conformidade foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. A organização da obra é da doutora Ana Frazão e do ministro do STJ, Vilas Boas Cueva. E o que se espera hoje com o lançamento do livro é que o debate que começamos a travar um ano com o seminário aqui no STJ tenha continuidade e possa produzir resultados, novos artigos, novos livros e possa contribuir de algum modo para a difusão desse importante instrumento de autorregulação. O prefácio é de autoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Essa é uma área que tem avançado no Brasil. E nós estávamos muito atrás. Tão atrás que não havia nenhuma palavra em português para identificar essa necessidade de integridade, de cumprimento das normas e de respeito ao direito e à ética de uma maneira geral. O país passa por uma transformação importante, profunda, e acho que no mundo corporativo hoje, no mundo das empresas, há um business novo, que é o compliance. Na fila de autógrafos, ministros do STJ, advogados e muitos operadores do direito. Isso não significa que eles devam ser os únicos interessados pelo tema abordado no livro. Para todos os gestores, o compliance é um instituto que fornece informações de conformidade. E quem está em conformidade não pratica ilegalidade. Quem não pratica ilegalidade está no campo da segurança e da segurança jurídica. Evidentemente que esse é um tema que precisa ser tratado não só na perspectiva jurídica pelos operadores do direito, mas há que ser tratado também pelos profissionais, pelas empresas e particularmente por todas aquelas instituições que têm um dever de prestar contas à sociedade. Uma obra muito atual, uma obra que demonstra que o direito é dinâmico, o direito é um processo evolutivo, é um instrumento de transformação social. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede.
Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a repórter Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas notícias hoje. Oi, Érica, boa noite, William, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos começar o giro falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o senador Arcir Gurgax, que está preso em Brasília, a trabalhar no Senado Federal durante o dia. Gurgax foi preso na semana passada e está no complexo penitenciário da Papuda. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão por crime financeiro. Ao analisar a situação do senador, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, destacou que o Supremo tem seguido jurisprudência de autorizar trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Ainda falando sobre o STF, o ministro Edson Fachin manteve o afastamento de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que responde uma ação penal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa pretendia, por meio de habeas corpus, a revogação da decisão que determinou o afastamento cautelar do réu do exercício da função pública. E um acordo de cooperação técnica foi assinado nesta quarta-feira para promover ações administrativas e judiciais contra desmatamentos ilegais na Amazônia e no Cerrado. O acordo foi feito entre o Ministério Público Federal, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, o Instituto Chico Mendes e de Conservação da Biodiversidade. Você em casa quer rever alguma de nossas reportagens? É só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.